Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Capítulo 10. A oração. Importância da oração. A vida de oração é transformante. O desejo que nosso Senhor tem de se dar a nós é tão grande que para isso multiplicou os meios e, juntamente com os diferentes sacramentos, indicou-nos como fonte de graça a oração. É verdade que os sacramentos, como muitas vezes vos disse no decorrer destas conferências, produzem a graça pelo fato de serem aplicados à alma que não opõe obstáculo algum à sua ação. A oração por si mesma não tem eficácia tão intrínseca, mas nem por isso é de menor necessidade para nos obter o socorro divino. Vemos Jesus Cristo, durante a sua vida pública, fazer milagres pela oração. Apresenta-se um leproso a ele e diz: Senhor, tende piedade de mim. E ele cura-o. Trazem-lhe um cego. Senhor, fazei que eu veja. E nosso Senhor dá-lhe a vista. Marta e Madalena dizem-lhe: Senhor, se tivesseis aqui, nosso irmão não teria morrido. É uma oração de impetração, a qual Jesus responde com a ressurreição de Lázaro. Esses favores são temporais, mas a própria graça é concedida pela oração. Senhor, diz-lhe a samaritana, dai-me desta água viva de que sois a fonte e que proporciona a vida eterna. E Jesus Cristo revela-se a ela como Messias e faz confessar os seus pecados para os perdoar. Na cruz, o bom ladrão pede-lhe que se lembre dele, e Jesus concede-lhe o perdão completo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o próprio nosso Senhor nos convida a esta espécie de impetração. Pedi e recebereis, batei e se abrirá, procurai e achareis. O que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. São Paulo também nos aconselha a orar em espírito em todo o tempo, por toda espécie de orações e súplicas. Bem vedes, a oração vocal de impetração é meio poderoso para atrair os dons de Deus sobre nós. Mas é da oração mental que principalmente quero falar-vos. É assunto muito importante. A oração é um dos meios mais necessários para realizar neste mundo a nossa união com Deus, para imitar a Jesus Cristo. O frequente contato da alma com Deus pela fé, pela oração e pela vida de oração, auxilia enormemente a transformação da nossa alma sob o ponto de vista sobrenatural. Sendo a oração bem feita, a vida de oração é transformante. Ainda mais, a união com Deus na oração torna-nos aptos para participar com mais proveito dos outros meios que Jesus Cristo estabeleceu para se comunicar a nós e tornar-nos semelhantes a si. Por quê? Por acaso será mais valiosa a oração do que o santo sacrifício da missa ou a recepção dos sacramentos, que são os canais autênticos da graça? Certamente que não. Cada vez que nos aproximamos destas fontes, recebemos um aumento de graça, um acréscimo de vida divina. Este acréscimo, porém, depende, ao menos em parte, das nossas disposições. A oração, a vida de oração, conserva, estimula, aviva e aperfeiçoa estes sentimentos de fé, de humildade, de confiança e de amor, os quais, todos juntos, constituem a melhor predisposição da alma para receber a abundância da graça divina. Uma alma a quem a oração é habitual tira mais proveito dos sacramentos e dos outros meios de salvação do que outra na qual a oração, intermitente, não tem seguimento e é sem vigor. A alma que não se entrega fielmente à oração pode recitar o ofício divino, assistir à Santa Missa, receber os sacramentos, ouvir a palavra de Deus, mas os seus progressos serão sempre medíocres. Por qual razão? Porque o autor principal da nossa perfeição e da nossa santidade é o próprio Deus,
e a oração mantém a alma em contato frequente com Deus. Ela estabelece e, depois de estabelecido, conserva na alma como que um foco, se não sempre em ação, ao menos com o fogo do amor sempre vivo, embora encoberto. E logo que esta alma é posta em comunicação direta com a vida divina, nos sacramentos, por exemplo, é como um sopro poderoso que a abrasa, a eleva, a enche de maravilhosa superabundância. Calcula-se a vida sobrenatural de uma alma pela sua união com Deus por Jesus Cristo, na fé e no amor. Este amor deve produzir atos, mas, para que esses atos sejam produzidos de modo regular e intenso, é requerida a vida de oração. Pode-se determinar que, de modo ordinário, o nosso progresso no amor divino depende praticamente da nossa vida de oração. Digamos então o que é a oração, isto é, qual a sua natureza, quais os seus graus e depois quais as disposições que é preciso ter para que ela frutifique. Julgo inútil dizer-vos que não tenciono dar aqui um tratado completo de oração. Existem excelentes. Quero apenas tocar ligeiramente alguns pontos essenciais com relação à ideia principal destas conferências, a nossa adoção sobrenatural em Jesus Cristo, que nos faz viver pela sua graça e pelo seu Espírito. Natureza da oração. Colóquio do Filho de Deus com o seu Pai do céu, sob a ação do Espírito Santo. Que é a oração? A definiremos como um colóquio do Filho de Deus com o seu Pai celeste. Notareis as palavras: colóquio do Filho de Deus. Enuncio-as propositadamente. Tendo havido homens que não acreditavam na divindade de Jesus Cristo, como certos deístas do século XVIII, como aqueles que na Revolução instituíram o culto do ente supremo e inventaram orações à divindade, e pensavam talvez deslumbrar Deus com estas orações, mas eram apenas artifícios de um espírito puramente humano, que Deus não podia aceitar. Não é essa a nossa oração. Não é um colóquio do homem, simples criatura, com a divindade, mas um colóquio do Filho de Deus com seu Pai Celeste, para o adorar, louvá-lo, dizer-lhe o seu amor, aprender a conhecer a sua vontade e dele obter o necessário para a cumprir. Na oração, apresentamo-nos diante de Deus na nossa qualidade de filhos, qualidade que estabelece essencialmente a nossa alma na ordem sobrenatural. Nunca devemos, sem dúvida, esquecer a nossa condição de criatura, isto é, de nada. Mas o ponto de partida, ou, para melhor me exprimir, o terreno em que devemos nos colocar em nossos colóquios com Deus, é o terreno sobrenatural, quer dizer, a nossa filiação divina, a nossa qualidade de filhos de Deus pela graça de Cristo. É que deve ser a condição fundamental e, por assim dizer, servir-nos de fio condutor na oração. Vede como São Paulo esclarece bem este ponto. Não sabemos, diz ele, o que havemos de pedir, como convém, mas o próprio Espírito ora por nós com gemidos inefáveis. Ora, diz São Paulo no mesmo lugar, este Espírito, que deve orar por nós, em nós, é o Espírito de adoção, que dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus e seus herdeiros, e que nos faz clamar para Deus, Pai, Pai. Este Espírito foi-nos dado depois que, tendo vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Por isso que a graça de Jesus Cristo nos faz seus filhos. Deus enviou-nos também o Espírito de seu Filho, que nos faz invocar a Deus como Pai. É que, com efeito, já não somos hóspedes ou estrangeiros, mas membros da família de Deus, neste edifício, cuja pedra angular é Jesus Cristo. Assim, pois, é o Espírito que recebemos no batismo, no sacramento da nossa adoção divina, que nos faz clamar a Deus: sois nosso Pai. Que quer dizer isso, senão que,
Pela nossa filiação divina, temos agora o direito e o dever de nos apresentarmos diante de Deus como seus filhos? Ouçamos a nosso Senhor. Ele veio para ser a luz do mundo, e as suas palavras, cheias de verdade, indicam-nos o caminho. Sentado à beira do poço de Jacó, ele conversa com a samaritana. Essa mulher acaba de reconhecer que aquele que lhe fala é um profeta, um enviado de Deus, e pergunta-lhe logo. Era assunto de viva controvérsia entre os seus compatriotas e os judeus. Se devia adorar a Deus nas montanhas da Samaria ou em Jerusalém. E que lhe responde Jesus? Mulher, acredita em mim. É chegada a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. É chegado o momento, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai busca tais adoradores. Notai como nosso Senhor faz sobressair este nome de Pai. Na Samaria, como sabeis, adoravam ídolos. Por isso Jesus Cristo diz que é preciso adorar em verdade, isto é, o verdadeiro Deus. Em Jerusalém, adorava-se o verdadeiro Deus, mas não em espírito. A religião dos judeus era toda material na sua expressão e no seu fim. O Verbo encarnado inaugura a nova religião, a do verdadeiro Deus adorado em espírito, no espírito de uma adoção divina, sobrenatural, espiritual, que nos faz filhos de Deus, e por isso nosso Senhor insiste nesse termo de Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como somos filhos adotivos, e Deus, apesar de nos fazer seus filhos, em nada diminui a sua majestade, nem a sua soberania, devemos sem dúvida adorá-lo, aniquilar-nos diante dele, mas devemos adorá-lo em verdade e em espírito, isto é, na verdade e no espírito da ordem sobrenatural, pela qual somos seus filhos. Em outro momento, nosso Senhor é ainda mais explícito. Com a samaritana, por assim dizer, estabeleceu o princípio e com os discípulos dá o exemplo. Um dia, diz São Lucas, estava Jesus a orar e, tendo acabado, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensinai-nos a orar. E que resposta dá Jesus? Quando orardes, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Não esqueçais o seguinte: nosso Senhor é Deus. Como o verbo está in sinu patris. Ninguém conhece a Deus senão o Filho. Jesus Cristo sabe, portanto, perfeitamente o que devemos dizer ou pedir a Deus para sermos os verdadeiros adoradores que Deus busca. Também conhece a atitude em que devemos comparecer diante de Deus para conversarmos com Ele, para lhe sermos agradáveis. O que nos ensina, nos diz, porque só pode revelar o que vê. E o que nos diz, devemos ouvi-lo. Ele é o caminho que devemos seguir sem temer, e aquele que o segue não anda nas trevas. Ora, o que diz Jesus quando nos quer ensinar a ciência da oração, tão necessária que deve ser ininterrupta? Começa por indicar o título que devemos dar a Deus antes de lhe oferecer as nossas homenagens. Este título, que é como a direção, ou antes, que indica o tom que devemos dar ao colóquio, e no qual apoiaremos os pedidos a seguir. Título que nos dita a atitude da nossa alma diante de Deus. E qual é esse título? Pai Nosso. Colhemos assim, dos próprios lábios de Jesus Cristo, do Filho amado em quem Deus pôs as suas complacências, essa preciosa indicação, que a disposição principal e fundamental que devemos ter nas nossas relações com Deus é a de um filho diante de seu pai. Ainda uma vez, sem dúvida, e este ponto não é menos importante, este filho jamais esquecerá a sua primitiva condição de criatura caída no pecado,
e conservando em si um foco de pecado que pode separá-la de Deus, pois aquele que é nosso Pai e habita nos céus é igualmente nosso Deus. Eis, dizia nosso Senhor, ao deixar os seus apóstolos, que subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. É por isso que uma reverência profunda e uma grande humildade acompanharão sempre o Filho de Deus. Ele pedirá que os seus pecados lhe sejam perdoados, que não o deixe cair em tentação, que o livre do mal. Mas coroará esta humildade, esta reverência, de uma confiança inquebrantável, pois todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, e de um terno amor, amor de filhos para com seu Pai, para com o Pai que o ama. A oração é, portanto, como que a expressão da nossa vida íntima de filhos de Deus, como que o fruto da nossa filiação divina em Jesus Cristo, como que o desabrochar espontâneo dos dons do Espírito Santo. E por isso é tão vital e tão fecunda. A alma que se aplica a ela com regularidade colhe graças inefáveis que pouco a pouco a transformam na imagem de Jesus, Filho único do Pai Celeste. A porta de Santa Teresa, por onde penetram na alma as graças de eleição, como as que Deus me concedeu, é a oração. Uma vez fechada esta porta, não sei como Ele poderia as conceder. A alma encontra nela também alegrias que lhe dão como que uma amostra da união que se realizará no céu, dessa herança eterna que nos espera. Na verdade, dizia Jesus, tudo o que pedirdes de bom a meu Pai, Ele vos dará, a fim de que a vossa alegria seja perfeita. Assim é a oração mental, uma conversa toda íntima entre Deus e a alma, um colóquio a sós com Deus para manifestar o nosso amor àquele que sabemos nos ama. E esta conversação do Filho de Deus com o Pai Celeste faz-se sob a ação do Espírito Santo. Com efeito, Deus prometera pelo profeta Zacarias que, sob a nova aliança, derramaria nas almas o Espírito da graça e de orações. Este Espírito é o Espírito Santo, Espírito de adoção, que Deus mandou aos corações daqueles que predestinava a serem seus filhos em Jesus Cristo. Os dons que este Espírito Divino confere à nossa alma no dia do batismo, infundindo-lhe a graça, ajuda-nos nas nossas relações com o nosso Pai dos céus. O dom de temor enche-nos de reverência diante da majestade divina. O dom de piedade harmoniza com o temor a ternura de um filho para com seu pai. O dom da ciência apresenta à alma, numa luz nova, as verdades de ordem sobrenatural. O dom do entendimento a faz penetrar nas profundidades ocultas dos mistérios da fé. O dom da sabedoria dá-lhe o gosto, o conhecimento afetivo das verdades reveladas. Os dons do Espírito Santo são disposições muito reais, de que não cuidamos bastante. É por esses dons que o Espírito Santo, habitando na alma do batizado, como num templo, a ajuda e guia nos seus colóquios com o Pai Celeste. O elemento essencial da oração é o contato sobrenatural com Deus, no qual a alma encontra aquela vida divina, que é a fonte de toda a santidade. Esse contato produz-se quando a alma, elevada pela fé e apoiada pelo amor em Jesus Cristo, se entrega a Deus, à sua vontade, por um movimento do Espírito Santo. Nenhum argumento, nenhum esforço puramente natural pode produzir este contato. Este contato produz-se nas trevas da fé, mas enche a alma de luz e de vida. A oração é, portanto, a expansão, sob a ação dos dons do Espírito Santo, dos sentimentos que provêm da nossa adoção divina em Jesus Cristo, e é por isso que ela deve ser acessível a toda alma batizada de boa vontade. De resto, Jesus Cristo convida todos os seus discípulos a procurar a perfeição,
e isso para serem dignos filhos do Pai Celeste. Ora, a perfeição só é possível se a alma viver da oração. Não é, pois, evidente que Jesus Cristo não quis que a maneira de tratar com ele na oração fosse difícil ou acima da capacidade das almas mais simples que o procuram com sinceridade? Por isso eu dizia que a oração podia definir-se um colóquio do Filho de Deus com seu Pai Celeste. Duplo elemento que deve regular a marcha do colóquio, a medida da graça de Deus. Grande descrição necessária a este respeito. Ensinamento dos principais mestres da vida espiritual. O método não é a oração. Em uma entrevista, ouve-se e fala-se. A alma entrega-se a Deus e Deus comunica-se à alma. Para escutar a Deus, para receber a sua luz, basta que o coração esteja cheio de sentimentos de fé, de reverência, de humildade, de confiança ardente, de amor generoso. Para lhe falar, é preciso ter que lhe dizer. Qual será o assunto da conversa? Depende principalmente de dois elementos: a medida da graça que Jesus Cristo dá à alma e o estado da própria alma. O primeiro elemento que devemos considerar é a medida dos dons da graça, comunicados por Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, é Senhor absoluto dos seus dons. Distribui a sua graça à alma como lhe apraz e derrama nela a sua luz conforme agrada a sua soberana majestade. Pelo seu Espírito, Jesus Cristo guia-nos e atrai-nos para o seu Pai. Se lerdes os mestres da vida espiritual, vereis que respeitaram sempre altamente esta soberania de Cristo na distribuição dos seus favores e das suas luzes. Por isso, guardam extrema reserva quando chamados a intervir nas relações entre a alma e Deus. São Bento, que foi um grande contemplativo, favorecido com graças extraordinárias de oração, e era mestre no conhecimento das almas, exorta os seus discípulos a entregarem-se frequentemente à oração. Dá a entender claramente que a vida de oração é absolutamente necessária para achar a Deus. Mas, quando se trata de regular o modo como deve ser feita habitualmente a oração, mostra-se de uma discrição singular. Supõe naturalmente que já se adquiriu um certo conhecimento habitual das coisas divinas pela leitura assídua da Sagrada Escritura e das obras dos padres da Igreja. Quanto à oração, contenta-se com indicar primeiramente a atitude que deve ter a alma diante de Deus no momento de se aproximar dele. Profunda reverência e humildade. Quer que a alma permaneça na presença de Deus em espírito de compunção e de perfeita simplicidade. Esta atitude é a melhor para escutar com proveito a voz de Deus. Quanto ao colóquio, além de o ligar muito claramente à salmodia, de que não é, por assim dizer, senão um prolongamento interior, São Bento o faz consistir em elevações curtas e frequentes do coração para Deus. A alma, diz ele, repetindo o conselho de Jesus Cristo, deve evitar a multiplicidade de palavras. Só prolongará o exercício da oração se a isso for incitada pelo movimento do Espírito Santo que nela habita pela graça. Não se encontra mais nenhuma indicação formal a este respeito no legislador da vida monástica. Outro mestre importante da vida espiritual, Santo Inácio de Loyola, que atingiu alto grau de contemplação, cheio das luzes da graça e da experiência, escreveu algumas palavras cuja profunda sabedoria nunca pensaríamos demais. Para cada um, escreve ele, a São Francisco de Borja, a melhor meditação é aquela em que Deus mais se comunica, porque Deus vê e sabe o que mais nos convém, e sabendo tudo, indica-nos Ele próprio o caminho a seguir. Mas, para o achar, devemos sondar, observar,
antes de encontrar a estrada que nos conduzirá à vida sem fim, onde gozaremos dos santos dons de Deus. O santo ensina, portanto, que se deve deixar a Deus o cuidado de indicar a cada alma o melhor meio de conversar com Ele. Santa Teresa, em diferentes lugares das suas obras, enuncia o mesmo pensamento. Quer uma alma se exercite pouco, quer muito na oração, é extremamente importante não a constranger e não a conservar, por assim dizer, amarrada num canto. São Francisco de Sales não tem menor reserva. Ouçamos o que ele diz. O texto é um pouco longo, mas caracteriza bem a natureza da oração, fruto dos dons do Espírito Santo, e a direção que se deve ter para a regular. Não penseis, minhas filhas, que a oração seja obra do espírito humano. É um dom muito particular do Espírito Santo, que eleva as potências da alma acima das forças naturais para se unir a Deus por sentimentos e comunicações que todo o discurso e sabedoria dos homens não poderiam operar sem ele. Os caminhos pelos quais ele conduz os santos nesse exercício, que é a ocupação mais divina de uma criatura racional, são maravilhosos na sua diversidade e devemos estimá-lo todos, porque é a Deus e sob a conduta de Deus que eles nos levam. Mas não nos devemos preocupar com segui-los todos, nem mesmo escolher algum por conta própria. O importante é reconhecer a ação da graça em nós e ser-lhe fiéis. Poderiam multiplicar-se provas idênticas a estas, porém bastarão para vos mostrar que os mestres da vida espiritual tanto convidam as almas a habituar-se à oração, porque ela é um elemento vital para a perfeição espiritual, como tem cuidado em não impor indistintamente a todas as almas um caminho de preferência a outro. Dizemos impor, eles aconselham ou recomendam certos meios, sugerem ou propõem métodos particulares. Tem todos o seu valor, que é necessário conhecer. Mas querer impor, indiferentemente a todas as almas, um método exclusivo, seria não fazer caso algum, nem da liberdade divina com que Jesus Cristo distribui a sua graça, nem dos atrativos que o seu Espírito inspira. Em matéria de método, o que serve para uma alma pode ser obstáculo para outra. A experiência tem mostrado que muitas almas que têm facilidade em conversar habitualmente e simplesmente com Deus e tiram proveito desses colóquios, ficariam embaraçadas se as quisessem obrigar a este ou aquele método. Cada alma deve, portanto, estudar-se a si própria em primeiro lugar, antes de marcar para si própria o melhor meio de conversar com Deus. Deve, por um lado, considerar as suas aptidões, as suas disposições, o seu gosto, as suas aspirações, o seu modo de vida, procurar conhecer o atrativo do Espírito Santo, ter também em conta os seus progressos nas vias espirituais. Por outro lado, ser generosamente dócil à ação do Espírito Santo. Uma vez achado o melhor caminho, depois de algumas perplexidades inevitáveis no começo, a alma deve ser constante, até que o Espírito Santo a atraia a outro caminho. É uma questão de fecundidade para ela. Outro ponto que considero importante e que toca no precedente de muito perto é não confundir a essência da oração com os métodos, sejam eles quais forem, que auxiliem ou sirvam para fazer oração. Certas almas pensam que se não empregarem este ou aquele método, não farão oração. É uma confusão que pode ser perigosa nas suas consequências. Por terem unido a essência da oração ao hábito de tal método, essas almas não ousam mudar de método, mesmo quando reconhecem que este lhes é um obstáculo ou se tornou uma inutilidade, ou ainda, o que acontece o mais das vezes, achando o método enfadonho, abandonam-no e, ao mesmo tempo, abandonam até a oração, e isto em detrimento próprio.
Uma coisa é o método, outra a oração. O método deve variar segundo as aptidões e as necessidades das almas. Ao passo que a oração, refiro-me à oração ordinária, permanece na sua essência sempre a mesma para todas as almas. Um colóquio em que o coração do Filho de Deus se abre diante do Pai Celeste e o escuta para lhe ser agradável. O método, amparando o espírito, ajuda a alma na sua união com Deus. É um meio, mas não deve ser nem tornar-se um obstáculo. O método que ilumina a inteligência anima a vontade, induz a alma a entregar-se à direção divina e a expandir-se intimamente diante de Deus. É um bom método, mas deve ser abandonado quando embaraça realmente o atrativo da alma, quando a constrange, quando a deixa sem progresso na vida espiritual, ou ainda pelo contrário, quando se tornou inútil em razão dos progressos da alma. Segundo elemento, o estado da alma. As diferentes fases do caminho da perfeição caracterizam, de modo geral, os diversos graus da vida de oração. Trabalho discursivo do começo. O segundo elemento que se deve, com efeito, ter em consideração para fixar o assunto habitual dos nossos colóquios com Deus é o estado da alma. A alma não está sempre no mesmo estado. Como sabeis, a tradição ascética distingue 3 etapas ou estados de perfeição. A via purgativa, que é a dos principiantes, a via iluminativa, em que fazem progressos os fervorosos, a via unitiva, própria das almas perfeitas. Esses estados são assim denominados, segundo predomina, posto que não exclusivamente, um ou outro caráter. Aqui, o trabalho da purificação da alma, ali, a sua iluminação, enfim, o seu estado de união com Deus. Está claro que a natureza habitual desses colóquios varia segundo o estado em que a alma se encontra. Feita, portanto, reserva do atrativo do Espírito Santo e das aptidões da alma, aquele que estiver no começo da vida espiritual deve exercitar-se em adquirir por si mesmo o hábito da oração. Conquanto o Espírito Santo nos auxilie poderosamente nas nossas relações com o Pai Celeste, a sua ação não se produz na alma, independentemente de certas condições resultantes da nossa natureza. O Espírito Santo conduz-nos segundo a nossa natureza. Somos inteligência e vontade, mas não queremos senão o bem que conhecemos. A afeição só vai para o bem indicado pela inteligência. Devemos, portanto, para aderirmos inteiramente a Deus, e não é esse o melhor fruto da oração, conhecer a Deus tão perfeitamente quanto possível. Por isso, diz São Tomás, tudo o que torna a fé verdadeira é ordenado à caridade. A alma deve, portanto, quando começa a procurar a Deus, somar dados intelectuais e conhecimentos de fé. Por quê? Porque sem isso, só saberá falar e a conversa degenerará numa visão vaga, sem penetração e sem fruto, ou então se tornará num exercício enfadonho que a alma abandonará logo. Devemos primeiramente juntar estes conhecimentos e depois, com o tempo, devemos mantê-los, renová-los, aumentá-los. Como? É preciso, durante algum tempo, habituar-se, com o auxílio de um livro, à reflexão prolongada sobre um ponto da revelação. A alma consagra um período mais ou menos longo, segundo as aptidões, a considerar assim, para os ver minuciosamente, os principais artigos de fé. O resultado é ela colher, nessas sucessivas reflexões, os conhecimentos necessários que lhe devem servir de ponto de partida para a oração. Não se deve confundir este trabalho puramente discursivo com a oração. É apenas um preâmbulo, útil e necessário para esclarecer, guiar
suavizar ou amparar a inteligência, mas não deixar de ser um preâmbulo. A oração só começa realmente quando a vontade citada toma sobrenaturalmente contato, pelo afeto, com o divino bem, e a ele se abandona por amor para lhe agradar, para cumprir os seus preceitos e os seus desejos. É no coração que reside essencialmente a oração. Disse da Virgem Maria que conservava as palavras de Jesus no seu coração. Com efeito, é aí, não o esqueçais, que reside realmente a oração. Quando Nosso Senhor ensina aos apóstolos a orar, não lhes diz: fareis estes ou aqueles raciocínios, mas exprimireis os afetos dos vossos corações de filhos. Os pedidos que Jesus Cristo nos diz que devemos fazer, diz Santo Agostinho, são o modelo dos desejos do nosso coração. Uma alma, fazemos aqui simples suposição, que baseasse o seu trabalho regularmente no raciocínio intelectual, mesmo em matéria de fé, não faria oração. Por isso, há almas, mesmo das que começam, que aproveitam mais com uma simples leitura, entrecortada de afetos e aspirações do coração, do que com um exercício em que fosse questão quase exclusivamente de raciocínio. No começo não se pode evitar, nisto, certas hesitações para se livrar das ilusões da preguiça. A alma deve necessariamente procurar o conselho de um diretor inteligente. Como é importante, na via iluminativa, a contemplação dos mistérios de Cristo, o estado de oração. No entanto, é um fato de experiência que quanto mais uma alma avança nos caminhos espirituais, tanto mais o trabalho discursivo do raciocínio se vai reduzindo. Por quê? Porque a alma está agora repleta de verdades cristãs. Já não precisa juntar os conhecimentos da fé. Estes conhecimentos já estão juntos. A alma possui-os. Bastará conservá-los e renová-los com santas leituras. Deste modo, as longas considerações são muito menos necessárias a esta alma, toda impregnada, saturada de verdades divinas. Tem em si todos os elementos materiais da oração e pode entrar em contato com Deus sem o trabalho discursivo, que se impõe de modo regular àqueles que ainda não têm tais conhecimentos. Esta lei da experiência tem naturalmente exceções que se devem respeitar cuidadosamente. Há almas muito adiantadas nas vias espirituais e que, no entanto, não são capazes de começar a oração sem o auxílio de um livro. A leitura serve-lhe, por assim dizer, de isca, de que seria erro abster-se. Outros só sabem conversar com Deus orando vocalmente. Seria embaraçá-los querer introduzi-las em outro caminho. Todavia, regra geral, é verdade que à medida que a alma faz progressos na luz da fé e na fidelidade, aumenta nela a ação do Espírito Santo. A alma sente, cada vez mais, necessidade de recorrer aos raciocínios para encontrar a Deus. Como o demonstra a experiência, isto é verdade, sobretudo tratando-se de almas possuidoras de conhecimento mais profundo e extenso dos mistérios de Cristo. São Paulo escrevia aos primeiros cristãos: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O grande apóstolo assim o deseja, para que os fiéis se instruam e se admoestem uns aos outros em sabedoria. Mas esta exortação serve também para os nossos colóquios com Deus. Como? A palavra de Jesus Cristo encontra-se nos evangelhos, que com as epístolas de São Paulo e de São João são de modo particular a exposição mais sobrenatural, por ser inspirada dos mistérios divinos. O Filho de Deus encontra ali os melhores títulos da sua adoção divina e os mais diretos exemplares da sua conduta. Jesus Cristo revela-se a nós, ali na sua existência terrestre, na sua doutrina, no seu amor. Ali encontramos a melhor fonte do conhecimento de Deus, da sua natureza, das suas perfeições, das suas obras. Deus diz-nos: eis aqui o meu Filho amado.
ouvi-o. É como se nos dissesse: se quiserdes ser-me agradáveis, olhai para o meu filho, imitai-o. Nada mais vos peço, pois nisso está a vossa predestinação, em que sejais conformes ao meu filho. Olhar para nosso Senhor e contemplar as suas ações é o caminho mais direto para conhecer a Deus. Quem o vê, vê o Pai. Ele e o Pai são um só. Só faz o que agrada ao Pai. Cada uma das suas ações é objeto das complacências do Pai e merece ser objeto da nossa contemplação. Embora tenhais chegado ao cume da contemplação, escreve Santa Teresa, não tomeis outro caminho, senão o de olhar para a santa humanidade de Jesus. Nesse caminho anda-se com segurança. Nosso Senhor é para nós a fonte de todo o bem. Ele mesmo vos ensinará. Olhai para a sua vida, não há melhor modelo. E a santa acrescenta: que por nós mesmas, propositadamente e com aplicação, em lugar de tomar o costume de ter, na oração, sempre presente esta santa humanidade, e aprouver a Deus que assim fosse sempre, façamos justamente o contrário. Eis, ainda uma vez, o que não aprovo. Proceder assim é andar no ar, como se diz. Com efeito, por mais cheia de Deus que uma alma se possa crer, falta-lhe um ponto de apoio. Sendo homens, é-nos muito vantajoso, enquanto vivemos, considerar a Deus feito homem. Mas Jesus Cristo não nos deixou somente o exemplo da sua vida, também nos legou os ensinamentos da sua palavra. Todas as suas palavras nos revelam os segredos divinos. Ele só fala do que vê, e as suas palavras, ele próprio nos diz, são para nós espírito e vida, e assim contém a vida da alma, não à maneira dos sacramentos, mas trazendo consigo a luz que ilumina e a força que sustenta. As ações e as palavras de Jesus são para nós motivo de confiança e de amor, e princípio de ação. Eis porque a palavra de Jesus deve permanecer em nós, para se tornar em nós princípio de vida. Eis também porque é tão útil à alma que quer viver da oração, ler amildadas vezes o Evangelho, acompanhar a Igreja, nossa mãe, quando nos representa as ações e nos lembra as palavras de Jesus no decorrer do ciclo litúrgico. Fazendo passar diante dos nossos olhos todos os episódios da vida de Cristo, seu esposo e nosso irmão mais velho, a Igreja patenteia-nos uma fonte abundante, onde a alma pode alimentar a sua oração. A alma que assim segue o Senhor passo a passo, possui, apresentados pela Igreja, os elementos materiais que lhe são necessários para a oração. É neles, sobretudo, que a alma fiel encontra o Verbo de Deus, e unindo-se a ele pela fé, dele recebe a fecundidade sobrenatural, porque a menor palavra de Cristo é para a alma uma luz, uma fonte de vida e de paz. É o Espírito Santo que nos faz compreender essas palavras em tudo o que elas encerram de fecundo para nós. Antes de subir aos céus, Jesus disse a seus discípulos: enviarei o Espírito Santo e ele mesmo vos lembrará tudo o que vos tenho dito. Tal promessa não é sem valor, pois as palavras de Cristo não passam. Jesus, Verbo encarnado, deu-nos o seu Espírito no dia do batismo. Com o Pai, mandou-o a nós, porque o batismo tornou-nos filhos do Pai Celeste e irmãos de Jesus Cristo. Este Espírito permanece em nós. E que faz em nós este Espírito Divino? Nosso Senhor o declara. O Espírito da Verdade lembra-nos as palavras de Jesus. Que quer dizer isto? Quando contemplamos as ações de Jesus Cristo, os seus mistérios ao ler o Evangelho, ao percorrer a vida de Nosso Senhor, ou sob a direção da Igreja, no curso do ano litúrgico, acontece que um dia certa palavra, que muitas vezes tínhamos lido e relido, sem que nos tivéssemos particularmente impressionado,
toma de súbito um relevo sobrenatural, que não lhe conhecíamos antes. É um rasgo de luz que o Espírito Santo faz sair de repente do fundo da nossa alma. É como a revelação súbita de uma fonte de vida, que até então não suspeitávamos. É como um horizonte novo, mais vasto, que se abre diante dos olhos da nossa alma. É como um mundo oculto que o Espírito Santo nos descobre. O Espírito Santo, que a liturgia chama o dedo de Deus, grava esta palavra divina, imprime-a na nossa alma e nela fica sempre, para ser uma luz e um princípio de ação. Se a alma for humilde e atenta, esta palavra divina realiza nela a sua obra silenciosa, mas fecunda. Quando consagramos fielmente todos os dias um espaço mais ou menos longo, segundo as nossas aptidões ou os nossos deveres de Estado, a entreter-nos com nosso Pai Celeste, a recolher essas inspirações e a escutar estes chamamentos do Espírito, então as palavras de Jesus Cristo, verba verbi, como Santo Agostinho diz, vão se multiplicando, inundando a alma de luz divina e abrindo-lhe para que nela se possa saciar fontes de vida. Assim se realiza a promessa de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, do seu seio correrão rios de água viva. E São João acrescenta: isto dizia, referindo-se ao Espírito, que haviam de receber os que crescem nele. A alma, por sua vez, traduz constantemente os seus sentimentos por atos de fé, de arrependimento, de compunção, de confiança, de amor, de complacência, de abandono à vontade do Pai Celeste. Move-se como numa atmosfera que a conserva cada vez mais na união com Deus. A oração torna-se como a respiração, a vida. Cheia do espírito de oração, esta passa a ser então um estado e a alma poderá achar o seu Deus quando quiser, mesmo no meio das maiores ocupações. Os momentos que a alma reserva durante o dia, exclusivamente para o exercício formal da oração, são apenas a intensificação deste estado em que ela fica habitual, porém suavemente, unida a Deus, para lhe falar interiormente e escutar a voz do alto. Este estado é mais do que a simples presença de Deus. É um colóquio íntimo, cheio de amor, em que a alma fala a Deus, por vezes com os lábios, o mais das vezes, porém, com o coração. E lhe fica intimamente unida, apesar da variedade do trabalho e das ocupações diárias. Há muitas almas, simples e retas, que, fiéis ao atrativo do Espírito Santo, chegam a este invejável estado. Senhor, ensinai-nos a orar. A oração de fé, a oração extraordinária. No entanto, à medida que a alma se aproxima do soberano bem, mais participa da simplicidade divina. Na meditação, formamos uma ideia de Deus pelos dados da razão e da revelação, à medida que adiantamos na vida sobrenatural. Os conceitos que temos de Deus simplificam-se, mas tais conceitos não são Deus. Onde achar Deus, tal qual é? Na fé pura. A fé é para nossa alma nesta vida o que será a visão beatífica no céu, onde vemos a Deus face a face, tal qual é. A fé revela-nos a incompreensibilidade de Deus. Quando conseguimos ver que Deus ultrapassa infinitamente todas as nossas concepções, então chegamos ao ponto em que começamos a compreender o que é Deus. As ideias que temos de Deus, conquanto sejam apenas analógicas, manifestam-nos, contudo, alguma coisa das perfeições e dos seus atributos divinos. Na oração da fé, a alma compreende que a essência divina, tal qual é em si mesma, na sua simplicidade transcendente, está longe do que nos representa a inteligência, mesmo auxiliada pela revelação. A alma fechou os olhos a tudo o que os sentidos, a imaginação e mesmo até certo ponto a inteligência lhe apresentavam,
para se fixar no ponto em que a fé pura mostra a Deus. A alma fez progressos, passou sucessivamente pela esfera dos sentidos e da imaginação, dos conhecimentos intelectuais, dos símbolos revelados, chegou ao véu dos santos. Ela sabe que Deus está oculto atrás desse véu, como as trevas, e quase o toca, mas não o vê. Nesse estado da oração de fé, a alma fica recolhida em Deus, ao qual se sente unida, apesar das trevas que só a luz beatífica dissipará. Sente, sem variar muitos afetos, a ventura de se ver diante de Deus. É um princípio da oração de quietude. Pode-se afirmar que muitas almas fiéis à graça chegam a este ponto. Quando esse gênero de oração se torna mais firme, se fortalece na alma. Ela encontra nesta adesão de fé muito simples, nesse amplexo de amor, a coragem, a elevação interior, a liberdade de coração, a humildade diante de Deus, o abandono que lhes são necessários na longa peregrinação até a montanha santa, até a plenitude de Deus. Depois, se aprouver a bondade suprema, Deus conduzirá a alma para além dos limites comuns do sobrenatural, a fim de se dar a ela em comunicações misteriosas, em que as faculdades naturais, elevadas pela ação divina, recebem, sob a influência dos dons do Espírito Santo, principalmente dos dons de entendimento e de sabedoria, um modo de operação superior. Os escritores místicos descrevem os diferentes graus dessas operações divinas, acompanhadas por vezes de fenômenos extraordinários como o êxtase. Pelos nossos esforços, não podemos de nenhum modo chegar a semelhantes graus de oração e de união com Deus. Eles dependem unicamente da livre e soberana vontade de Deus. Será, no entanto, lícito desejá-los? Não. Tratando-se dos fenômenos acidentais que acompanham a oração, como o êxtase, as revelações, os estigmas, seria presunção e temeridade. Mas tratando-se da essência da oração, isto é, do conhecimento puríssimo, simplíssimo, perfeitíssimo, que Deus nela dá de si mesmo e das suas perfeições, do amor deveras intenso que infunde na alma, então direi: desejai com todas as vossas forças possuir um alto grau de oração, gozar da contemplação perfeita, porque Deus é o principal autor da nossa santidade. Ele influi poderosamente nessas comunicações. Não desejá-las seria não desejar amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Depois, o que é que dá valor à nossa vida e determina, quanto a nós, e sem contar a ação divina, o grau da nossa santidade? É, já vos disse, a pureza e a intensidade do amor com que vivemos e agimos. Ora, tirando a ação direta dos sacramentos, esta pureza e intensidade da caridade encontram-se em abundância na oração. Eis porque ela nos é tão útil. Eis também porque podemos legitimamente desejar possuir um alto grau de oração. Todavia, é claro que devemos subordinar este desejo à vontade de Deus. Só Ele sabe o que mais convém às nossas almas, e sem poupar esforços para ficarmos generosa e humildemente fiéis à graça atual, e sem diminuir as nossas ardentes aspirações a uma perfeição mais elevada, é necessário conservarmos-nos sempre em paz, certos da sabedoria e da bondade de Deus para com cada um de nós. Disposições indispensáveis para tornar fecunda a oração: pureza de coração, recolhimento de espírito, abandono, humildade e reverência. Voltando à oração ordinária, resta-nos tratar das disposições de coração que devemos ter para a tornar fecunda.
Para nos entretermos com Deus, é preciso primeiro desapegar-nos das criaturas. Não podemos falar dignamente ao Pai Celeste se a criatura nos ocupa a imaginação, o espírito e, sobretudo, o coração. A pureza de alma é extremamente necessária. É mesmo uma disposição remota indispensável. Além disso, devemos recolher-nos. Uma alma leviana, frívola, sempre distraída, que não faz esforço algum sério para reprimir os desvios da imaginação, nunca será uma alma de oração. Na própria oração, não nos devemos preocupar com as distrações que sobrevenham, mas permanecer fiéis e calmamente, sem violência, fazer voltar a imaginação ao assunto que nos ocupa, valendo-nos, se for preciso, de um livro. Por que motivo esta solidão, mesmo material, este desapego interior da alma, são tão necessários para a oração? Porque, como vos disse, seguindo São Paulo, é o Espírito Santo que ora em nós, por nós, já que sua ação na alma é extremamente delicada e não a devemos contrariar em nada, o que São Paulo chama entristecer o espírito, sob pena de ele acabar por se calar. Mas devemos, abandonando-nos a ele, afastar todos os obstáculos que se opõem à liberdade da sua ação. Devemos dizer: falai, ó Mestre Divino, falai à minha alma, e que a minha alma vos ouça. Mas esta voz só a ouviremos bem no silêncio interior. Devemos, sobretudo, guardar esta disposição geral fundamental de que vos falei a propósito da preparação para a comunhão. Não recusarmos nada do que Deus nos pedir. Estarmos prontos para fazer, a exemplo de Jesus, tudo o que for agradável ao Pai. Esta disposição é excelente, porque entrega a alma ao cumprimento da vontade divina. Quando dizemos a Deus na oração: Senhor, sois infinitamente bom e perfeito, só vós mereceis todo o amor e toda a glória. Dou-me a vós, e porque vos amo, aceito a vossa santa vontade. Então o Espírito Divino mostra-nos uma imperfeição a corrigir, um sacrifício a fazer, uma boa obra a realizar, e o amor nos levará a destruir tudo o que desagrada aos olhos do nosso Pai dos céus, a cumprir a sua vontade. Para isso, devemos também entrar na oração numa disposição de profunda reverência diante da majestade do nosso Pai. Somos filhos adotivos, mas não deixamos de ser criaturas. Deus, mesmo quando se comunica à alma, é Deus, isto é, o ser infinitamente soberano. A adoração é um movimento essencial da alma diante de Deus. Notai a aliança destes dois termos, pater, adore-te. Tornamo-nos filhos de Deus, mas continuamos a ser criaturas. Deus quer, além disso, que com esta reverência humilde e profunda, reconheçamos a nossa incapacidade. Na oração, Ele subordina a concessão dos seus dons a essa confissão, que constitui ao mesmo tempo uma homenagem ao seu poder e à sua bondade. Resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E bem sabeis como, na parábola do fariseu e do publicano, nosso Senhor fez sobressair esta verdade. Esta humildade deve ser maior ainda na alma que ofendeu a Deus pelo pecado. É preciso, então, que a atitude da alma revele a compunção interior que nos faz chorar as faltas e nos lançar, como Madalena, a pecadora, aos pés do Senhor. Todavia, apesar das nossas faltas passadas e misérias presentes, podemos aproximar-nos muito de Deus. Como? Por Jesus. Podereis dizer: Deus é tão grande, tão santo, tão perfeito. É certo que por nós mesmos estamos longe de Deus, mas Jesus Cristo aproximou-nos dele. Sou tão miserável, não há dúvida, mas Jesus dá-nos as suas riquezas para nos apresentarmos diante do Pai. A minha alma tem sido tão manchada.
Mas o sangue de Jesus lavou-a e restitui-lhe toda a sua beleza. Com efeito, Jesus Cristo supre o nosso afastamento, a nossa miséria, a nossa indignidade. É sobretudo nele que nos devemos apoiar na oração. Pela encarnação, ele venceu a distância que separa o homem de Deus. Só a união com Jesus Cristo pela fé pode tornar fecunda a vida de oração, alegria que dá à alma. Este ponto é tão importante para todas as almas que aspiram à vida de oração que quero insistir nele. Como bem sabeis, entre Deus e nós, entre o Criador e a criatura, o abismo é infinito. Só Deus pode dizer: eu sou o ser subsistente por mim mesmo. Qualquer outro ser é tirado do nada. Quem lançará uma ponte sobre este abismo? Jesus Cristo. Ele é, por excelência, o mediador, o pontífice. É só por Jesus Cristo que podemos chegar a Deus. Neste ponto, é peremptória a palavra do Verbo encarnado. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É como se dissesse: não chegareis à divindade senão passando pela minha humanidade. Ele é, nunca esqueçais, o caminho, o único caminho. Só Jesus Cristo, Deus e homem, nos eleva até ao Pai. Nisto vemos como é importante ter uma fé viva em Jesus Cristo. Se tivermos esta fé no poder da sua humanidade, como sendo a humanidade de um Deus, podemos estar certos que Jesus Cristo nos pode fazer entrar em contato com Deus. Pois, já muitas vezes vos disse, o Verbo, unindo-se à natureza humana, em princípio uniu-nos todos a si. Jesus Cristo leva-nos, unidos a si pela graça, àquele santuário da divindade, onde como Verbo existe antes de todos os séculos, e introduz-nos consigo, como diz São Paulo, no Santo dos Santos. Foi por Cristo que nos tornamos filhos de Deus. É, portanto, também por Cristo e unidos a Ele que agiremos como filhos de Deus, que cumpriremos os deveres resultantes da nossa adoção divina. Por conseguinte, se é na realidade de filhos que nos devemos apresentar a Deus na oração, havemos de nos apresentar com Cristo e por Cristo. Não devemos começar nunca a nossa oração sem nos unirmos pela intenção e pelo coração a nosso Senhor, pedindo-lhe nos leve à presença do Pai. É preciso unirmos as nossas orações às que ele fazia neste mundo, aquela oração sublime que, na sua qualidade de mediador e de pontífice, continua sempre no céu por nós. Vede como nosso Senhor santificou as nossas orações com o seu exemplo. São Paulo conta-nos que este divino pontífice, nos dias da sua mortalidade, ofereceu com grande clamor e com lágrimas, preces e súplicas. Ó cristão, um modelo te é apresentado para que o imites, diz Santo Ambrósio, falando da oração de Cristo. Jesus orou por si próprio quando pediu ao Pai que o glorificasse. Orou pelos seus discípulos, não para que fossem tirados do mundo, mas guardados do mal, porque por ele pertencem ao Pai. Orou por todos nós que cremos nele. Jesus Cristo deu-nos, além disso, uma fórmula admirável naquela oração e que se encontra tudo o que o Filho de Deus pode pedir ao Pai dos céus. Ó Pai, santificado seja o vosso nome. Que eu faça tudo para a vossa glória e ela seja o motivo principal de todos os meus atos. Venha a nós o vosso reino, a mim e a todos aqueles que criastes, e seja, na verdade, o Senhor soberano do meu coração, que em tudo, agradável ou penoso, seja feita a vossa vontade. Que eu possa dizer, como o vosso Filho Jesus, que vivo para vós. Todas as nossas orações, diz Santo Agostinho, deveriam reduzir-se fundamentalmente a estes atos de amor, a estas aspirações, a estes desejos tão puros que Jesus, o Filho amado, pôs nos nossos lábios e que o seu Espírito de adoção repete em nós. É a oração por excelência do Filho de Deus.
Jesus não só santificou as nossas orações com seu exemplo, não só nos deu um modelo, mas ainda nos apoia com o seu crédito divino e infalível, pois como nosso pontífice tem sempre direito a ser atendido, ele próprio nos diz que todo o bem que pedirmos ao Pai em seu nome, isto é, reclamando o seu apoio, nos será dado. Portanto, quando nos apresentarmos diante de Deus, tenhamos sim pouca confiança em nós, mas excitemos sobretudo a nossa fé no poder que tem Jesus Cristo, nosso chefe e irmão mais velho, de nos introduzir junto do seu Pai, que é também o nosso Pai. Porque se esta fé for viva, unimo-nos a Cristo, e Cristo, que habita em nós pela fé, leva-nos consigo. Quero, ó Pai Santo, que aqueles que me destes também estejam comigo onde eu estiver. E onde está Ele? Pela fé estamos onde Ele está realmente, no seio do Pai. Em Cristo, diz São Paulo, temos pela fé a coragem de nos aproximarmos de Deus com confiança. Aí começa o colóquio. Jesus Cristo, pelo seu Espírito, ora conosco, por nós. Que motivo de imensa confiança para nos apresentarmos diante de Deus. Apresentados por Cristo, que nos mereceu a filiação divina, já não somos hóspedes nem estrangeiros, mas filhos. Podemos entregar-nos a um amor terno, que se alia perfeitamente com uma profunda reverência, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Harmoniza em nós, pelos seus dons de temor e de piedade, esses sentimentos de adoração sem limites e de confiança sem par, que à primeira vista parecem tão contrários, e dá à nossa atitude interior o tom exato que convém a semelhante colóquio. Apoiai-vos, portanto, em Cristo. Tudo o que pedirdes ao Pai em seu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até agora, diz ainda aos apóstolos, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Pedir em nome de Jesus é pedir o que convém à nossa salvação, estando unidos a Ele pela fé e pelo amor, como membros vivos de seu corpo místico. Jesus Cristo ora por nós, porque é nosso chefe, diz Santo Agostinho. Por isso, acrescenta, o Pai Eterno não pode separar-nos de Cristo, como não pode separar o corpo da cabeça, e vendo-nos, vê seu Filho, pois somos um com Ele. Por isso, concedendo-nos o que seu Filho lhe pede em nós, Ele é glorificado no seu Filho, porque o Pai encontra a sua glória em amar o Filho e pôr nele as suas complacências. Deus, diz Santa Teresa, aprecia extremamente ver uma alma tomar com humildade o seu divino Filho como intermediário entre ela e ele. Não é que o que faz a Igreja, esposa de Jesus, terminando as orações com o nome do Divino Esposo, que reina nos céus com o Pai e o Espírito Santo? E, ao mesmo tempo, o nosso gozo é perfeito. Não certamente neste mundo, onde é preciso lutar ainda, e onde nem sempre podemos obter logo o que desejamos, pois, segundo o pensamento de Santo Agostinho, o homem que semeia hoje não pode esperar colher amanhã. Mas esta alegria interior de ser filho de Deus aperfeiçoa-se pouco a pouco, e temos confiança que desabrochará um dia na bem-aventurança celeste. Porque a alma que se entrega fielmente à oração desembaraça-se cada vez mais do que é criado, a fim de entrar mais profundamente na vida de Deus. Procuremos, portanto, ser almas unidas a Deus por uma vida de oração. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda este dom infinitamente precioso, verdadeira fonte de excelentes graças. Peçamos este dom na medida que convém a cada um de nós, segundo o plano divino. Se somos fiéis em pedir a Ele, e por outro lado, se correspondemos, na medida da nossa fraqueza, às graças que Deus nos dá em Cristo, estejamos certos de que viveremos cada vez mais segundo o espírito da nossa adoção e a nossa qualidade de filhos de Deus, de irmãos de Jesus Cristo, irá se tornando cada vez mais firme, para a glória do nosso Pai Celeste e para a plenitude da nossa alegria.